Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus e com a paz do nosso Deus e Pai. Aqui quem vos fala nesta manhã é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos deu uma palavra poderosa ao nosso coração nesta manhã. Salmos 40, Salmo de Davi para o músico mor. Tem o tema: a obediência é melhor do que o sacrifício. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Glória a Deus. Esse salmo, o versículo 1, vem nos ensinar a esperar com paciência no Senhor. A palavra de Deus diz que para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. A Bíblia nos diz que quando José foi vendido como escravo para o Egito, José ele tinha 14 anos de idade. E quando José veio a se encontrar com Faraó e a ser governador do Egito, José estava com 30 anos de idade. Então José esperou 16 anos. Eu ia falar cerca de 16 anos, mas foi 16 anos exatamente para se tornar governador, para ver as promessas de Deus, os sonhos que Deus tinha dado a ele se realizar na vida dele. Depois disso, ainda antes dele se revelar para seus irmãos, o sonho veio a se realizar, porque 3 vezes no Egito os seus irmãos se dobraram perante ele e levaram seus rostos até a terra, e o sonho se cumpriu, a promessa se cumpriu na vida de José. Abraão esperou, Abraão tinha acho que 75 anos quando saiu da terra de Ur dos caldeus. Deus fez a promessa para ele, ele veio receber a promessa aos 100 anos. Zacarias e Isabel, já na idade, receberam a promessa. E muitos exemplos bíblicos que é necessário esperar e confiar no Senhor. E Davi disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas para isso ele teve que ter paciência e fé e confiança no Senhor. Ele disse: o Senhor me tirou de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O Senhor me tirou de uma vida de pecado que eu vivia antes de eu aceitar, antes de viver para Ele. Isso que Davi está dizendo. E esse deve ser o nosso testemunho. E testemunho fiel e verdadeiro, como João disse: eu dou testemunho, e as palavras que eu digo a respeito de Cristo e a respeito de mim são fiéis e verdadeiras. Aleluia. E ele disse: o Senhor pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então o segredo é confiar, descansar e esperar no Senhor. Versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É bem-aventurado o homem que confia no Senhor, porque ele não ficará desamparado, nem confundido, nem perdido. Porque quem confia no Senhor, o Senhor honra a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então a gente não deve seguir os que se desviam para a mentira, os que se desviam do caminho do Senhor, mas sim seguir o exemplo de Davi e confiar no Senhor. Davi é um próprio exemplo. Davi foi ungido a rei, se eu não me engano, com 17 anos, bem novo. Quando Davi foi rei em Hebron, que foi o primeiro lugar que Davi foi rei, Davi já tinha mais de 30 anos. Muitos anos Davi sofreu, passou pela provação para depois ver o cumprimento da palavra de Deus através do profeta Samuel se cumprir na vida dele. Então Deus ele lança a promessa, mas há o tempo da provação e da aprovação. Então espere com paciência no Senhor, confie nele, que o mais ele fará. Bote o reino em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e depois o resto ele vai acrescentar tudo. Pouco a pouco ele vai acrescentando tudo. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.